Qualidades básicas do texto. Quando eu falo em qualidades... Quando eu falo em qualidades básicas do texto, é o mínimo que um texto deve apresentar para ser chamado de texto. Caso contrário, ele é um amontoado de palavras que pouco diz. Essas qualidades básicas são 3. Unidade. E se vocês estão com essa tela aberta, eu queria que vocês sublinhassem, destacassem comigo, ó, essa expressão, fixar-se em uma ideia central. É a espinha dorsal do meu texto. Eu tenho de me fixar numa ideia central. Como fazer isso? Tem técnica também. Se quiserem, anotem aqui, ó, que é bem pequenininho. Posso editar? Aqui, ó. Repetir a palavra chave. Vou repetir. Repetir a palavra-chave a cada parágrafo. Então, parei de digitar, tá? Então, se o meu tema é violência, a palavra violência e menor devem, as palavras violência e menor, devem aparecer uma vez a cada parágrafo. Isso não é repetição, isso é unidade e ênfase. O que é repetição? É muito próximo. Então, na linha 1 tem criança, na linha 3 tem criança, na linha 5 tem criança. Bom, pobreza vocabular. Mas quando eu faço essa repetição, isso garante unidade, me afasta de maneira bem segura da fuga ao tema. Sim, a não ser que eu seja louca, porque eu repito, mas não falo sobre aquilo. Além disso, confere ênfase, a ideia núcleo dessa forma está destacada. E não bastasse isso, me permite coerência. Não de todo, mas me permite, porque o meu assunto é aquele, eu estou sendo coerente. Tá? O que pode provocar incoerência? O óbvio, eu me contradizer. Claro. Outra possibilidade de ser incoerente. Se quiserem, quando eu falar, anotem. A gente nunca faz isso, tá? Não inicie conclusão. Eu tenho isso ali em outra tela. A gente não pode iniciar a conclusão com adversativas. Aí é incoerente. Ah, blá, 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 blá. Vou concluir. Todavia. Como assim? Significa mais ou menos dizer, olha, o que eu falei antes não tem o menor valor. É só daqui em diante que está valendo. Então não pode. E outra maneira que a gente pode se tornar aí bem mais grave. Outra maneira que pode provocar incoerência é ficar em cima do muro, por incrível que pareça. Talvez alguns de vocês, durante o tempo de escola, tenham produzido um texto mais ou menos assim. Introdução, foi. Aí vinha o D1. Por um lado, blá, 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 blá. Acabou o D1. Vocês acharam? Aí vai pro D2. Por outro lado, blá, 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 blá. Tá. Primeira falha. E o que você pensa? Sim, porque por um lado eram as pessoas, por outro lado eram outras pessoas. Cadê você? Tá, fui dar uma volta, deixa os outros aí fazendo redação para mim. Quando eu chego à conclusão com esse tipo de desenvolvimento, gente, eu entro num brete, eu não tenho o que fazer. Por quê? A única coisa que eu posso concluir é que o tema é polêmico. Porque uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra. Aí eu vou dizer assim. Por fim, visto que o tema é polêmico, concluo que nada posso concluir. Só isso, não tem saída. Então, a incoerência pode nos... Claro que a gente não vai escrever essa asneira, mas vai nos levar para um caminho e é sem volta. A não ser que a gente jogue o texto fora e recomece, mas não vai dar tempo. Então, esse por um lado e por outro lado, esqueçam. Esqueçam. O examinador quer saber da opinião de vocês.
E vocês podem dizer, ah, tá, eu penso, não precisa dizer eu penso, eu acho, já disse, né? Graças a Deus a gente pensa. Então, isso, aquilo. Fulano também pensa assim, já outro fulano contraria, mas é um trouxa, porque na realidade isso é melhor. Outras palavras, é claro. Enfim, o que prevalece é a nossa opinião, comprovada mediante argumentos e bons exemplos, tá? Então, isso aqui é bem importante na redação e é o mínimo, além da clareza, que se pode, pois não, que se pode esperar de um negócio que se chama texto. Ok? Bom, vamos lá. Texto de apoio. Hoje de manhã, dando essa aula, uma menina, não tinha chegado a essa tela, mas uma menina me perguntou, falando comigo aqui, assim, eu não gosto de ler texto de apoio, porque eles colocam lá exatamente as ideias que eu tenho, e aí eu não posso usar. Aí eu falei assim, mas tá aparecendo sujeira embaixo do tapete, né? A gente sabe que tá lá, mas não quer ver. Tem que ler texto de apoio. Até porque a maioria das propostas a gente faz assim, ó, enunciado. Tomando como base o texto de apoio, considerando o texto de apoio, não é para bonito. A ideia do texto de apoio, tá quentinho, né? A ideia do texto, bem que esse aqui só veio em mim, por isso que eu não me manifestei. A ideia do texto de apoio, ela tende a aparecer no texto da gente. O que não pode aparecer é cópia. Mas a ideia, nem que seja para eu contestar, tende a aparecer. Então, tende a ler o texto de apoio e aprender apenas o essencial. O que é o essencial? A ideia. Então, lembra, qual é a ideia central daquele texto de apoio? Então, é só isso que vocês vão escrever ali do lado. Aprender o essencial, ideia central. E onde é que a gente acha essa ideia central? No primeiro e no segundo período do texto. A não ser que seja um texto literário. Se não, tá lá. Tá? Não fazer paráfrases. Embromation. Eu dou uma tapeada e finjo que é outra coisa. São só outras palavras e outra organização. Comprei o carro, um carro foi comprado por mim. Aí é diferente. Não, a mesma coisa. Né? Não repetir o óbvio. O que é repetir o óbvio? Fazer um aposto, tá? Fazer apostos da maior obviedade. De acordo com o texto lido, tem um texto ali em cima, não precisa dizer. Não utilizar os mesmos exemplos. Isso é um pecado grave. Muitas vezes o texto de apoio, ele serve exatamente para isso. Ele é bonzinho, ele é querido, porque ele nos tira do lugar comum. Sabe aquela primeira ideia de exemplo que vem na nossa cabeça? Que aparece? Aquela ideia, geralmente, se fosse possível ler o que cada colega está pensando, a gente ia ver que estava na cabeça de todos nós. Eu me lembro de um tema de redação que era se o amor justifica todas as nossas atitudes. Foi um ano depois, no janeiro posterior àquele assassinato perpetrado pela Suzane. Isso, tá? E aquilo aconteceu no segundo semestre e logo depois a proposta é se o amor justifica todas as nossas atitudes. Eu não sei quantos, estatisticamente eu não sei dizer isso para vocês, mas muita gente citou como exemplo esse fato. Isso é bom? Não é. Nos afasta de uma pontuação preciosa que é, não de originalidade, mas de autonomia. Então, esse primeiro exemplo geralmente está no texto de apoio. Viu como ele foi bom? Ele vai me impedir de falar mesmice, ele vai me impedir de repetir o óbvio, tá? Tem de ler. Se eu fosse vocês, só sugestão, vocês é que sabem o que é melhor. Se eu fosse vocês, primeiro eu lia a proposta, para depois ler o texto de apoio. Por que isso? Porque às vezes o texto de apoio é muito mais interessante que a proposta. E aí eu escrevo sobre o texto de apoio e não sobre a proposta e é fuga ao tema. Perigoso por conseguinte, tá? Ontem, numa aula de noite para o TR de São Paulo, um menino me falou que algumas semanas ou meses fez uma prova, um concurso, e havia vários textos que tratavam, em última instância, da nossa falta de tempo
para sermos de fato seres humanos. Os textos eram muito legais. Aí eu disse, que proposta boa, mas não era isso. A proposta, no final, era que o aluno deveria tecer comentários sobre a intransitividade do texto. Ou seja, uma afirmação categórica. Se a criatura se encantasse com o texto de apoio, que viagem! Então, primeiro a proposta, depois o texto de apoio, mas não deixa de ler, tá? Avaliação do conteúdo, gente. Isso, de fato, foi o início do nosso trabalho na aula passada. Lembram-se? Lembram-se? Tá, agora a brincadeira é assim, ó. Eu pergunto, vocês respondem. Lembram-se que no início eu larguei dizendo como seríamos avaliados? Só trouxe aí para organizar a nossa cabecinha. Como organizar a nossa cabecinha? Naquele momento em que comecei a aula, era necessário eu explicar item por item, o que diz respeito a cada um deles. Por que eu fiz essa tela e está aí para vocês? Penso assim, quando vocês forem agora produzir o texto de vocês para entregar aqui na casa, para enviar para casa, né, nossos amigos de lá, na hora de passar limpo, antes de passar limpo, aliás, releiam. Vejam, vocês se autoavaliem, encontrem isso no texto. Dominei a tipologia, é de fato dissertação? Organizei o texto nas 4 partes, desenvolvi o tema e o ponto de vista, ou seja, tema e a minha opinião. Tem qualidade no meu conteúdo, não fiquei achando coisas, não caí no senso comum. Coesão textual, usei os grudes. Coesão textual, gente, é o bom uso de todos os elementos, todos os nexos. Conjunção, pronome, preposição, advérbio, as pausas, os tempos verbais, tudo que gruda, assim, ó, grossíssimo modo, tudo que gruda uma palavra na outra, uma frase na outra, um parágrafo no outro é coesão textual. Fiz isso. Então, essa tela aqui, resumidamente, é como se fosse perguntas para vocês se autoavaliarem quando terminarem o rascunho. Termina o rascunho e antes de passar limpo, lê. E faz pergunta. Dominei a tipologia? Dissertação. Organizei o texto? 4 partes. Desenvolvi o tema, ou seja, apresentei? Repetir. Lembra da repetição da palavra? E o ponto de vista? Ou seja, eu apresentei a minha opinião e aqui, ó, ponto aqui, ó. Unidade, quero repetir e minha opinião. Qualidade do conteúdo, ausência de achismos, ou seja, eu usei argumento bacana, argumento de consenso, argumento de autoridade, provas concretas, não fiquei achando porque eu escutei por aí. E senso comum, não falei aquilo que todo mundo vai falar, aquele exemplo bate-décimo, tá? Investimento autoral. O que é investimento autoral? Quando a gente, lembram-se dos desenvolvimentos que tinham um desenvolvimento histórico, quando a gente descrevia ou narrava um pedacinho? Aqui. Até aqui, ó, obrigação. Até aqui. Aqui é um luxo. Aqui é para buscar o 10. Eu sei que a gente não precisa buscar o 10. A gente só não pode tirar menos 6. Mas ninguém joga para empatar. Está fazendo a coisa, está fazendo sério, né? Entenderam para que é essa tela, gente? Chama-se autoavaliativa, tá? Aí agora eu vou fazer com vocês como se a gente fosse fazer uma redação, como se fosse o momento da nossa prova, ok? Exemplos de análise de proposta. Vamos supor que essa fosse a nossa proposta. O uso de drogas ilícitas tem sido um dos problemas sociais mais preocupantes. Vários são os motivos apontados para tal consumo. E apesar de essa proposta ela ser batidinha, ela é infelizmente sempre atual. Entretanto, é necessário, antes de mais nada, considerar formas de prevenção ao vício. Me deparei com essa proposta, preciso analisá-la, ou seja, assunto, tema, o que eu penso dessa coisa, a minha tese e encaminhamento de solução. Bom, o meu tema, meu assunto, drogas. É o geral, porque existem as lícitas e as ilícitas. Então, drogas. O meu tema é o consumo de drogas ilícitas.
A proposta já me encaminha o D1, os motivos deste consumo. E formas de prevenção já traçam o meu D2. E aí, a gente vai fazer um banco de ideias. Assunto drogas. Tema drogas ilícitas. O que eu vou botar no D1, ou seja, no segundo parágrafo? Motivos. Que motivos levam as pessoas a consumirem drogas ilícitas? E no D2, formas de prevenção. Como é possível prevenir, como é possível evitar que elas cheguem até lá. A elaboração disso aqui é extremamente importante antes de começar a escrever. Eu perguntei no encontro passado se vocês fazem rascunho. E vocês me responderam que sim. Mas eu esqueci de perguntar, não sei, se vocês fazem isso aqui, que se chama banco de ideias. Sim ou não? Não. Tem que fazer, turminha, tá? Por que tem que fazer? Vocês podem até achar que é perda de tempo. Eu sei que o tempo de vocês é curto, mas não é. A gente ganha tempo. Porque quando a gente faz isso aqui, ó, fica claro o caminho já está traçado. E aí, fuga ao tema, desvio, tangência, parcialidade, nada disso vai acontecer. Tangência é quando a gente belisca o tema, mas não consegue trabalhar ele. Por exemplo, tá? Vou dar uma tangência aqui para você. Eu falava de drogas ilícitas, mas eu não falava dos motivos. Abordei só um pedaço. Em algumas instituições, isso leva ao zero. O tema da redação é tudo isso aqui, tá? Isso aqui é o desencadeador, mas o meu examinador, que é os drogas ilícitas, motivos... Isso! Perfeito. Perfeito. Drogas ilícitas é como se fosse a introdução. E o motivo e prevenção, ele quer que eu fale disso. Ele quer. E aí eu falei só de drogas ilícitas, que é um horror, mas os motivos eu não falei. Mas eu falei das formas de prevenção, ou seja, fiquei devendo, tá bom? Então, isso aqui é bem importante mesmo. E aí, depois que eu fiz isso, banco de ideias. Quero crer, né? Visto que vocês não fazem aquela análise de proposta, é provável também que vocês não façam banco de ideias, ou fazem? Não? Então vamos fazer, turminha. Estão rebeldes. Vamos fazer. Assim, ó, perguntar. Alguém aqui vai ao supermercado? Todo mundo? Tá. Não é para passear, né? Quando vocês vão ao supermercado, vocês levam uma lista? Não? Olha, vou dizer meu exemplo. Se eu não levo uma lista ao super, eu cometo... Não, esquecer é o menor problema. Tá aí. Porque aí eu fico aqui, ó, me encantando com bobagem. Aí eu compro caneca, porque eu sou doida por caneca. Eu digo, essa canequinha. Entendeu? Eu não tenho um foco. Eu fico aqui, ó, não sei nem em que corredor eu devo entrar primeiro. Falta de lista, no mínimo, vai... Esquecer não tem problema, volto depois. Bom, de repente é um saco mesmo, porque eu preciso do negócio na hora. Ir ao supermercado é uma ação corriqueira e relativamente banal. Basta ter dinheiro. Isso que vocês fazem, essa redação, gente, isso é um esforço intelectual do caramba. Não é bobagem, não. É esforço intelectual. Olha só, a prova em que vocês marcam X é uma prova de adesão. Vocês aderem à resposta correta, preferencialmente. Qualquer uma, não, a correta. A prova de redação é uma prova de criação. A gente cria tudo. Não tem uma resposta certa, tem um monte de resposta certa. Então, no momento em que eu não tenho um plano, até quando a gente pega o carro, a gente não traça caminho. Vou pegar aqui. Né? Mesmo que seja aquele lugar para o qual a gente vai quase todos os dias, eu não dirijo no automático. Porque aí eu posso me atrapalhar e ir para um outro lugar. Como eu trabalho em vários lugares, eu estou lá no outro lugar. Aconteceu já. De eu não sair de casa sem traçar, sem tal lugar, e fui para o outro. Aí, no meio do caminho eu me dei conta. Bom, então, olha só o que vocês têm de fazer. Pegou a proposta.
Se eu fosse... Tente fazer, desculpa, né? São adultos, não estou mandando em vocês. Mas, eu, se fosse fazer essa prova, como é que eu procederia, tá? Pegaria o caderno de questões. Iria direto para a proposta. Proposta. Depois de eu ler a proposta, eu leria o texto de apoio. Aí, eu estabeleceria aquela tela anterior, que é a análise. E aí, gente, deu de técnica. Aí, deixa rolar. Todas as ideias que vocês tiverem, palavras soltas, como eu fiz aqui, todas as ideias que vocês tiverem, anota assim, sabe, num cantinho de papel. Uma explosão de ideias. Feito isso, aí a gente vai se dar conta de que tem ideia repetida, tem ideia demais. Alguém aqui sofre desse mal? Ideia demais para pouco papel? Não, tem quem tenha também ideia demais, mas as duas coisas ocorrem. É ideia demais para pouco papel e é tão angustiante quanto ter ideia de menos. Você não sabe o que vale, o que não vale, o que você tira, o que você não tira. Geralmente não é ideia demais, não, são ideias repetidas. A gente acha que é diferente, não é. Então, quando a gente põe as palavrinhas soltas, a gente se dá conta. Isso aqui é repetido. Essa aqui é bonita, mas eu não sei falar, então corta fora. E aí a gente vê que as ideias da gente, como elas foram saindo da cabeça, de forma desorganizada. Aí a gente numera. Isso aqui é o 1, isso aqui é o 2, isso aqui é o 3, isso aqui é o 4, isso aqui é o 5, isso aqui é o 6. Numera. E vai escrevendo naquela ordem. Se rolar, vai escrever, faz o rascunho. Se não rolar, vai para a prova. Não fica ali batendo cabeça, de jeito nenhum. Vai para a prova. Muitas vezes, como a redação pode nos assustar, a gente fica meio travado. Ao nos depararmos com uma questão da prova para a qual nos sentimos mais bem preparados, a gente relaxa e as ideias surgem. Surgiu a ideia, larga a prova, vai lá, escreve um pedacinho. Tá, travou de novo, volta para a prova. Não tem que pegar a proposta de redação e sair, entendeu? Com viseira, fazendo assim. Vocês têm que se sentir confortáveis. Faz um pedacinho e volta para a prova, encheu o saco. Muitas vezes a própria prova nos dá olha aqui. Não pode copiar, hein, mas pode dar uma luz. Única sugestão, vai fazendo assim, na ordem que vocês quiserem. E não se constranjam, assim, mas isso aqui, agora que eu me dei conta, antes de passar limpo, né, que não é introdução, que isso aqui na realidade é desenvolvimento. Inverte a ordem. Ou não aconteceu com vocês escreverem um negócio, jurava que era uma introdução e não era? Comigo acontece, isso não é introdução, é outra coisa. Mas tem as mesmas palavras. Agora, a única coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, tá? Reserva os 20 minutos finais para passar limpo. Aí precisa. Lá no final, porque é hora de fazer limpeza. É uma palavra repetida que não precisou, uma vírgula que faltava, escrevi aquilo sem querer errado, esqueci um acento. Não muda a ideia, pelo amor de Deus, não é mais hora. Mudar a ideia nesse minuto, no momento final, é assim, vou errar. Tá? Bom, aí eu fiz, olha aqui, eu fiz aqui um banco de ideias. Aí eu pensei, motivos para o consumo, curiosidade, influência do grupo, frustrações pessoais, dificuldades econômicas e familiares. Eu podia ter várias aí, mas isso aqui para mim já está meio que sobrando. Eu vou falar sobre tudo isso? Não vai caber, vou pegar umas duas aí que me pareçam mais interessantes. Formas de prevenção, educação familiar e controle, campanhas de esclarecimento, combate ao tráfico, e poderia haver outras também, mas também já está me parecendo que é demais. E aqui, o que eu posso ainda é reservar algo que sobrou para ser a minha, por exemplo, combate ao tráfico. Eu disse, não vou falar disso não, vou falar disso e disso, tá? Mas aí eu posso usar combate ao tráfico como ideia nova, lá na conclusão. Por quê? Porque é um argumento que por si só se sustenta. É óbvio que tem que combater o tráfico, não precisa explicar isso. Então, muitas vezes, quando a gente faz isso aqui, claro, eu apresentei de forma organizada, mas para vocês não precisa fazer isso. Muitas vezes que a gente faz isso aqui, sobra a ideia que a gente aproveita em outros lugarzinhos, ok? Alguma pergunta? Então, adiante.
Então, elabora os parágrafos, aquilo que eu falei para vocês exatamente agora. E a conclusão? Retoma o tema, droga. Droga ilícita, esqueci de dizer. Reforça o posicionamento e apresenta a ideia nova, que a gente até já tinha levantado, que é o combate ao tráfico. Ou seja, não adianta apontarmos motivos e formas de prevenção se não houver um efetivo, esqueci o acento, se não houver um efetivo combate ao tráfico. Ponto, para por aí. Está bem desenvolvido, tem uma ideia nova. Essa ideia do combate ao tráfico, ela é truísmo, gente, é incontestável, tá? Aí, se vocês virem na sequência, eu apresentei uma outra redação, analisada também. Essa é um pouco mais complexa, mas o tema é o que eu quero mostrar para vocês. Gente, o tema, via de regra, ele está em negrito, tá? Então, é simples de encontrá-lo. Então, era assim, um baita texto de apoio, chega aqui. Pois bem, tendo em vista esse cruzamento de reflexões, escreva um texto sobre o tema água, cultura e civilização. No outro, o tema não estava em negrito, mas era uma proposta curta. Essa é uma proposta longa. Independentemente do que nos aparecer, em propostas longas, via de regra, o examinador tem esse cuidado de destacar quando a proposta fica misturada no próprio texto de apoio. Então, procurem o negrito. Agora, cuidado, às vezes o título do texto também está em negrito. Eu estou rindo que um aluno meu fez isso. Ele falava assim, procura o que está em negrito. Aí ele procurou e fugiu do tema, porque em vez de escrever sobre o tema, o título de um texto lá de apoio também estava em negrito. Então, qualquer coisa que estava em negrito, ele saiu escrevendo. O primeiro negócio que ele viu, foi. E até não era em concurso, era para mim mesmo a redação, tá? Analisei novamente a proposta. Está aí com vocês. Mas essa, eu vou deixar para vocês, inclusive essa, se vocês quiserem, pode ser um tema que vocês podem apresentar. Porque a questão da água, e aí já está desenvolvida. Então, essa eu não vou esmiuçar mais com vocês. A outra não, tá? Porque já me esmiuçamos muito. Mas essa aqui, se vocês quiserem, vocês podem apresentar como um dos temas possíveis. Porque a questão da água é preocupante em todos os momentos da humanidade, né? Não deixaria de ser agora, tá? E aí, agora deixa eu trocar essa tela aqui, tá? Como diz um colega meu, as lâminas. Deixa. Hoje você... Não era ele que me mandava parar e seguir, né? Era você? Não, o outro me dizia assim, agora para, agora volta. Esqueci de dizer que eu ia parar. Que era, porque eu ficava enlouquecida, não sabia o que fazer. Para um pouquinho, vou deixar só chamando aqui na tela. E eu queria que vocês fossem, por favor, comigo, à página 5 do nosso material. Na página 5, então, encontramos desdobramento das qualidades. Viram? Aquela tela que trabalhamos, exatamente o que eu falei ali, está aqui. Na página 6, no item 11, texto de apoio, no item 12, na página... Estão me acompanhando? No item 12, os conteúdos, como seremos avaliados? Mais esmiuçadamente. Aquela autoavaliação que vocês deveriam fazer, ok? E agora, gente, nós vamos para a linguagem. Eu considero a linguagem o aspecto mais... que horas eu tenho de parar? Eu nunca sei. Me avisem, por favor, tá? Tá, me avisem que eu nunca sei. Eu considero o item linguagem, o aspecto dessa avaliação, o mais complexo.
Porque o conteúdo, a gente lê, a gente vê TV, escuta rádio, tem boas conversas, escuta música, vai ao cinema. O domínio da tipologia é uma técnica, tá aí. O domínio da norma culta são as aulas de gramática. A linguagem requer leitura em profundidade. Não pode ser uma leitura somente do tema que estão me pedindo para escrever. Por exemplo, se vocês quiserem fazer aquela proposta sobre a água que se encontra na tela, é claro que vocês vão chegar em casa e vocês vão pesquisar sobre aquilo. Porque não existe tirar do nada. Aí alguns, de repente, não estão falando, mas devem pensar, sim, mas na hora da prova eu não vou ter nada para consultar de internet. Não, claro que não. Mas em fazendo esse tipo de procedimento, eu vou acumulando conhecimento, e os conhecimentos são intercambiáveis. Não é assim, não, isso só serve para A, aquilo só serve para B. Não, não é assim. Nós sabemos que a gente não é um monte de gavetinha. O nosso procedimento é holístico, a gente se vê como um todo. Bom, a linguagem, não adianta ler só aquele tema ou só a minha área sobre assuntos da minha área de interesse. Eu tenho de ter leitura em profundidade. E conforme a gente vai envelhecendo, se a gente faz leitura em profundidade, a linguagem se aprimora. Quem é muito jovem não é culpa, é circunstância, né? Vai passar. Vai passar. Mas quando a gente é muito jovem, o vocabulário é mais limitado, isso é fato. Então, nós vamos trabalhar agora com uma série de... Gente, aí é memória mesmo que eu vou pedir de vocês. Não é uma coisa que me agrade, tá? Mas é memória. É, usa isso, não usa aquilo. É estudo que eu vou requerer de vocês agora. Não é nem reflexão. Até agora foi. Agora é estudo. Vai para casa e, ó, decore isso aí. Tem alguns exercícios que também vocês vão fazer em casa. Ai, como é que é o gabarito? Eu vou enviar. Óbvio que eu vou enviar. Eu vou postar um gabarito para vocês. Porque como é o tipo de exercício que vai requerer novamente estudo e aplicação. Não é assim do nada, não é fazer uma redação. Vai requerer isso. Então vamos ver essas questões de linguagem aí. Agora eu queria que vocês abrissem na tela, se vocês quisessem, ou ainda na página 7. Fiquem à vontade para acompanhar pelo lugar que quiserem, tá?